Paz de Cristo, irmãos. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho do apóstolo João, capítulo de número 14, versículos de número 1 até o versículo de número 3. Este será o texto para a nossa meditação hoje. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículos de número 1 até o versículo de número 3. Eu farei a leitura, irmãos. Vocês podem acompanhar em silêncio e eu peço que, após feita a leitura, os irmãos permaneçam com as Bíblias abertas para que nós possamos considerar aquilo que tem a nos dizer, a nos ensinar a palavra de Deus que nós leremos. Lembrando também que eu tenho utilizado, assim como o reverendo Paulo, a versão Nova Almeida atualizada. Então vocês podem aí notar algumas pequenas diferenças, mas nada que atrapalhe a sua compreensão da leitura. Nos diz assim a palavra de Deus: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor, vamos pedir a bênção da iluminação do Espírito Santo. Pai bendito, nós te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de podermos, ó Deus, nos assentar junto à mesa do Senhor, de podermos, ó Deus, receber e aceitar este convite que parte de Ti mesmo, ó Deus, este convite para que nós desfrutemos da Tua presença de um modo todo especial, quando nos reunimos aqui para adorar o Senhor, para prestar culto ao Senhor. Quero agradecer ao Senhor, juntamente com os meus irmãos, por tudo aquilo que o Senhor já nos permitiu viver na noite desse dia, neste culto. E de modo especial, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos conceda a bênção da iluminação do Espírito Santo, para que, depois de termos lido o texto da Escritura, à medida que refletirmos sobre ele, sejamos instruídos pelo Senhor mesmo, sejamos transformados pelo poder da Tua palavra e saiamos daqui mais parecidos com o nosso Redentor bendito Jesus Cristo. Senhor, esta é a oração que nós fazemos e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma era marcada por angústia, ansiedade e por insegurança. Corações aflitos são uma realidade por toda parte. São uma realidade nos corredores de hospitais, são uma realidade em lares desfeitos por causa do pecado. Corações aflitos são uma realidade em salas de aconselhamento pastoral. Mas corações aflitos são também uma realidade nas almas daqueles que frequentam as nossas igrejas, que se assentam em nossos bancos, que participam de nossas reuniões. Estes corações angustiados, eles podem ser percebidos e podem estar entre cada um de nós, sem que ao menos nós o percebamos. Todas aquelas pessoas que vêm até as nossas comunidades, semana após semana, com algumas lágrimas que não podem ser vistas, com aquelas dores do coração que não foram verbalizadas, todos nós carregamos algum tipo de angústia que é fruto deste mundo quebrado pelo pecado em que nós vivemos. Contudo, irmãos, esta angústia, essa perturbação da alma não é um fenômeno da modernidade. Quando nós olhamos para o cenáculo, e este é o cenário que está diante de nós, o cenário em que Jesus diz estas palavras aos seus discípulos,
nós podemos perceber essa perturbação, essa angústia, esta aflição presente na experiência de Jesus juntamente com seus discípulos. Eles estavam à sombra da cruz de Cristo. Eles estavam na iminência do sacrifício de Jesus. Jesus estava prestes a ser traído, preso, condenado injustamente, morto injustamente, como uma pena capital para um pecado que ele nunca cometeu e para crimes que ele nunca cometeu. Todas estas coisas estavam por acontecer. Esta conversa de Jesus com seus discípulos se dá poucos instantes antes destes momentos que eu mencionei. E à sombra da cruz, nós sabemos que os discípulos de Jesus eles estavam tomados de pavor. Os discípulos de Jesus estavam tomados de medo. Toda a incerteza que eles carregavam acerca dos acontecimentos futuros, a dor de saberem que o mestre deles estava prestes a deixá-lo e era aquilo que o próprio Jesus já os havia dito. Todas estas questões perturbavam os corações desses discípulos. E foi então nesse cenário que Jesus disse a eles que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês não têm motivo para ficarem perturbados. Isso aqui não é só um conselho amistoso de Jesus, irmãos. Jesus não está somente dando um conselho aos seus discípulos. Jesus está dando uma ordem. As palavras de Jesus aqui, no versículo 1, são um imperativo. É uma ordem com vistas a oferecer consolo aos seus discípulos, a trazer paz, calma para o coração agitado desses discípulos. Os discípulos de Jesus aqui, eles estão sentindo uma ansiedade perceptível. E as razões para isso são muito claras. Se nós considerarmos especialmente tudo aquilo que nós já lemos e tudo aquilo acerca do qual nós já refletimos nas últimas oportunidades. Mas a razão mais óbvia, que torna essa ansiedade ainda mais perceptível, ela se dá ao fato de que Jesus havia acabado de informar aos seus discípulos que ele estava prestes a os deixar. E o mundo desses homens, desses discípulos, pelo menos nos últimos 3 anos, todo ele girava em torno da pessoa de Jesus Cristo. Eles haviam assumido compromissos com Jesus. Eles haviam dedicado toda a sua vida a Jesus. Eles haviam deixado suas cidades, famílias, profissões, tudo isso para que pudessem seguir a Jesus, aprender de Jesus, andar, peregrinar com Jesus por toda a terra de Israel e pelos arredores, pregando o evangelho do reino. Então, para esses homens, a ideia da partida de Jesus deve ter sido algo devastador, perturbador. Mas além disso, durante a última refeição, nós vimos também que Jesus ele havia anunciado aos seus discípulos que um deles, um de seus seguidores que estavam naquela sala, que estavam assentados naquela mesa, ele haveria de traí-lo. Jesus havia dito aos seus discípulos que havia um traidor no meio deles. E Jesus, o próprio Cristo, fez isso com o espírito angustiado. E Jesus ainda disse mais coisas nesse encontro. Jesus havia acabado de dizer instantes antes que Pedro, o discípulo mais próximo, provavelmente o mais comprometido, ele haveria de negá-lo naquela mesma noite em 3 oportunidades. E não há como ignorar, irmãos, o quão perturbador isso possa ter sido para os outros discípulos. Não é difícil imaginar o que eles puderam ter pensado naquele momento. É possível imaginar eles argumentando uns com os outros assim, mas se Pedro vai negar Jesus, então o que é que vai acontecer com a gente? Se nem mesmo Pedro é capaz de resistir ao teste que estava próximo, que esperança que estes outros discípulos tinham? Eles estavam
perturbados, irmãos. Não há como negar. E assim como os nossos corações, eles são agitados por circunstâncias difíceis, assim como nossos corações são agitados por traições, por decepções dolorosas, certamente nesse cenário, certamente no cenáculo, esses discípulos de Jesus, eles estavam prestes a colapsar. Os discípulos de Jesus, eles estavam com seus corações despedaçados. Nós somos lembrados aqui, irmãos, que o mundo em que vivemos, ele é um mundo tomado de aflições, ele é um mundo rodeado de sofrimentos. E nós devemos encarar essa realidade. Como crentes, nós devemos ser realistas. Nós devemos olhar para o mundo e para a realidade como ela é. As coisas não são como deveriam ser por causa do pecado. O mundo é um mundo cheio de aflições. O mundo é um mundo com poder e a capacidade de nos causar angústia, sofrimentos intensos. Nós devemos encarar a realidade do tormento que nos cerca, mas, contudo, nós não devemos, como cristãos, de maneira alguma, nos entregar à angústia ou à desesperança. Nós somos lembrados aqui, no texto que nós lemos, irmãos, que o mundo em que vivemos, ele é um mundo tomado de aflições. Mas Jesus, ele nos lembra aqui neste texto que existe consolo para os corações angustiados. E nós vamos observar aqui a maneira como Jesus oferece consolo aos seus discípulos. Ele faz isso pelo menos de 3 formas, que são as que nós iremos considerar aqui. Em primeiro lugar, no versículo 1, Jesus ele nos mostra e nos ensina que a fé nele mesmo é o remédio para um coração angustiado, para um coração conturbado. Jesus sabia exatamente tudo o que estava acontecendo no coração daqueles homens, dos seus discípulos. Jesus sabia da perturbação do coração deles. Jesus sabia da tristeza, Jesus sabia da confusão, Jesus sabia do temor daquilo que era desconhecido, do futuro. Jesus sabia de todas essas coisas, mas então Jesus exorta os seus discípulos a terem fé. Jesus mostra que a resposta para a angústia, a resposta para a perturbação é a confiança nele. Observe o versículo de número 1. Jesus diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Irmãos, essas são palavras de conforto de nosso Senhor Jesus Cristo dirigidas aos seus discípulos. O sentido de crer aqui se relaciona intimamente com a partida de Jesus e com a esperança dos discípulos quanto ao futuro. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, confie em Deus, confiem também em mim, não existe necessidade alguma de que vocês se preocupem. Não há razão para vocês temerem. Se vocês creem em Deus, creiam também em mim. Não fiquem angustiados. De acordo com Jesus, irmãos, a cura para um coração angustiado, o remédio para um coração perturbado é a fé. Não fiquem com o coração de vocês angustiados. E sabe como é que vocês não ficarão com o coração de vocês angustiados? Creiam em mim. Creiam em mim como vocês creem em meu Pai. A declaração imperativa de Jesus aqui, irmãos, aos seus discípulos, é uma demonstração clara da sua divindade. Nós temos aqui uma declaração cristológica, porque Jesus ele se identifica com o Pai como objeto da fé dos seus discípulos. Mas há ainda um outro ponto aqui, porque o que Jesus está a dizer, a enfatizar para os seus discípulos, não é simplesmente o fato de que pela fé eles podem ser salvos. Ou não simplesmente o fato, trazendo isso para nós, de que pela fé nós também podemos
ser salvos. Embora isso seja uma verdade, nós confessamos e cremos na doutrina da justificação pela fé. Mas o ponto de Jesus aqui é, quando nós exercemos a nossa confiança em Deus e em seu Filho, nós encontramos conforto para a perturbação dos nossos corações. Nós encontramos conforto para o coração angustiado. É por isso que os discípulos de Jesus devem controlar a agitação e devem crer nele e crer também na soberania de Deus. Há um comentarista bíblico que diz: o mundo pode parecer ter enlouquecido, mas os discípulos devem continuar a crer em Deus como o Senhor soberano da criação. A primeira maneira através da qual Deus traz consolo para os seus discípulos e para nós também hoje, para aqueles que têm um coração angustiado, é saber que a fé nele e a fé em Deus Pai são um remédio para o coração perturbado. Você está angustiado, você está sofrendo, você anda com o coração agitado, perturbado. Creia em Deus e creia em Jesus. E receba então um antídoto para toda essa perturbação e devastação do seu coração. Mas Jesus nos ensina mais. A primeira fonte de conforto que Jesus mostrou aqui aos seus discípulos atribulados é a fé. Uma fé que deveria conduzi-los à confiança em Deus e à confiança nele mesmo, no próprio Cristo. Mas agora Jesus ele mostra aos seus discípulos que eles deveriam esperar por aquelas bênçãos que a partida de Jesus reservava para eles. A partir do momento que Jesus partisse, a partir do momento que Jesus fosse uma vez mais para o Pai, então aqueles discípulos haveriam de receber bênçãos resultantes desta partida de Jesus. Veja o verso de número 2. O texto diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Irmãos, a promessa de um lar eterno com Deus conforta o crente no presente. E é dessa maneira que Jesus está a consolar mais uma vez os seus discípulos. Além de nós crermos em Deus e em seu Filho bendito Jesus, irmãos, nós também devemos esperar pelo céu que Deus tem preparado para nós. Pensar nisso aqui, pensar na necessidade que nós temos de considerar o fato de que Jesus está preparando um lugar para nós junto ao Pai, na casa do Pai, deve nos fazer considerar o fato de que hoje, irmãos, parece que os cristãos raramente pensam sobre o céu. Em muitos casos, os cristãos nem mesmo conseguem entender bem os ensinamentos bíblicos a respeito do céu. Quando o problema não é uma falta nossa como cristãos em pensar sobre o céu, em ansiar, anelar pelo céu, em outra parte, o problema parece ser falta de entendimento, de compreensão a respeito do que a Bíblia tem a dizer sobre o céu. E nós devemos nos interessar pelo céu, em que nós haveremos de viver com o nosso Salvador, irmãos. Enquanto eu preparava o meu esboço, estudava para esse sermão, eu me lembrei de uma conversa que eu tive recentemente, algumas semanas, com uma prima minha, Rebeca. Nós estávamos conversando, eu, Bárbara, Rebeca, as crianças na sala, conversando sobre uma série de assuntos. E a Rebeca contava para mim e para a Bárbara uma história da Manu. A Manu é a sua filha mais velha, de 10 anos, uma criança. E ela falava como ela sempre procurou ensinar a Manu nos caminhos de Jesus, na palavra de Deus, mas especialmente sobre como ela sempre buscava aguçar o imaginário da Manu a respeito do céu. E a Manu deseja muito o céu, ela dizia para nós.
Ah, e a Rebeca é a irmã mais velha de 4 irmãos. Alguns anos atrás, o Paulinho, o irmão mais novo, da minha idade, faleceu vítima de um câncer. A Rebeca é quem esteve próxima, cuidando, auxiliando. A Manu era muito apegada ao Paulinho. E no dia em que o Paulinho partiu, que o Senhor o chamou, a Rebeca chegou em casa e ela disse que a Manu chegou para ela e falou assim: mamãe, a casa do Paulinho ficou pronta no céu, não ficou? Porque ela ensinava para o Paulinho que quando a casa dele ficasse pronta, então ele iria morar com Jesus. Né? E aí a Rebeca assentiu, né? Falou assim, a casa do tio Paulo ficou pronta. E a Manu falou assim, eu quero muito que a minha casa fique pronta logo também, né? E aí eu achei engraçado a Rebeca sofrendo, né, coitada, com toda a situação. Ela disse que a Manu virou para ela e falou assim, mamãe, eu vou orar para minha casa no céu ficar pronta logo. Você não vai ficar triste não, você vai ficar feliz se a minha casa no céu ficar pronta? A Rebeca virou pra gente e falou assim, se eu falar que eu não vou ficar feliz, eu desfaço tudo que eu tô tentando ensinar essa menina. Mas se eu falar que eu fico feliz, aí eu tô doida, né? Aí eu fiquei doida. Fiquei maluca. E eu lembrei da Manu, mandei uma mensagem pra Rebeca hoje. Porque eu tava preparando, pensando sobre isso, e eu comecei a chorar, porque eu falei assim, eu não penso tanto sobre o céu como eu deveria. E eu orei ao Senhor para que Ele me fizesse mais como a Manu, como uma criança. Para que eu desejasse mais o céu. Para que eu quisesse mais estar com Jesus, perto de Jesus. E isso se deve ao fato, irmãos, nós devemos pensar sobre o céu porque nós vivemos nesse mundo como peregrinos. Nós estamos em exílio aqui, irmãos. Essa não é a nossa casa. Nós devemos esperar por este céu que está sendo preparado para nós. Nós devemos pensar nestas realidades celestiais, das moradas eternas que Cristo tem preparado para o seu povo. Irmãos, nós não devemos nos contentar com barracas à beira da estrada estreita, do caminho de nossa peregrinação. Nós não fomos feitos para esse lugar. O céu é o nosso lugar. O céu é a nossa casa. É onde Jesus está, que é o nosso lar. Irmãos, a história dos nossos primeiros pais na Escritura começa com Adão e Eva caindo em pecado contra Deus, se rebelando contra o Criador. E o resultado disso foi que Adão e Eva eles foram então expulsos do jardim do Éden. E eles perderam, ao serem expulsos do jardim do Éden, aquela que é a maior bênção, a bênção que nós devemos desejar, a bênção da presença e da comunhão constante com Deus. Eles desfrutavam disso no jardim. Então, quando nós andamos um pouco mais no texto da Escritura em Gênesis, nós vamos ver que o primeiro filho de Adão e Eva, Caim, depois de cair ainda mais fundo em pecado, depois de matar o seu próprio irmão Abel, nós vamos ver que Deus amaldiçoou a Caim e o tornou um fugitivo errante pela terra. Então, mais tarde, os descendentes de Caim, os descendentes de nossos primeiros pais, eles buscaram construir um lar e um nome para si mesmos em rebelião contra Deus. Mas Deus, então, ele derruba a torre de Babel, ele espalha a humanidade rebelde pela face da terra. E assim foi ao longo de toda a história. Homens e mulheres carregando um forte anseio por estar em casa. E Jesus nos diz que esse anseio por um lar, só será satisfeito na casa de seu Pai no céu.
Irmãos, era isso que Abraão esperava. Como peregrino em Canaã, Abraão ansiava por um verdadeiro lar. E pela fé nós somos informados, irmãos, na carta aos Hebreus, de que ele ansiava pelo céu, que é descrito no capítulo 11, no verso 10, como a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão não procurava uma fazenda vasta, com muitas terras, onde ele pudesse plantar e viver da colheita de seu plantio, onde ele pudesse cuidar de seus rebanhos, onde ele pudesse produzir ainda mais riquezas, deixar mais bens para a sua posteridade. Abraão, enquanto peregrinava, ele ansiava por este lar eterno, celestial. Ele desejava a nova Jerusalém. Aqui, irmãos, Jesus nos lembra que há um lugar preparado para nós nas moradas celestiais. E Jesus mesmo preparou este lugar, removendo o obstáculo do nosso pecado. Irmão, Jesus entrou no céu depois de derramar todo o seu sangue em uma cruz para nossa purificação. Meus irmãos, pensem por um instante no céu. Pensem em quão maravilhoso vai ser chegar finalmente em casa depois de uma longa jornada. Pensem em finalmente chegar em um lugar que foi preparado para nós. Jesus nos assegura, irmãos, que todos aqueles que confiam nele podem esperar um lugar no céu. Nenhum cristão, irmãos, jamais ficará sem lugar. Nenhum. Cada um de nós é conhecido de Deus em Cristo Jesus. Conhecer e confiar em nosso lar preparado para nós, na casa do Pai, é o antídoto de Jesus para os problemas e para as ansiedades da vida. Você anda com o coração perturbado, angustiado? Pense no céu. Pense nas moradas que Cristo foi preparar para você. Isso trará consolo para o seu coração. Em último lugar, veja a terceira maneira como Cristo consola os seus discípulos, no versículo de número 3. Nós vemos que a certeza do retorno de Cristo sustenta a esperança do crente. Uma outra razão pela qual os discípulos de Jesus não devem ficar perturbados está presente no versículo de número 3. O nosso terceiro conforto, irmãos, é saber que Jesus não apenas ele foi à nossa frente para a casa do Pai, para preparar lugar para nós, mas Jesus ele vai retornar para nos receber. Veja o versículo 3. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Irmãos, esta é uma referência à parousia de Jesus. Jesus está se referindo à sua segunda vinda, à sua gloriosa aparição no fim dos tempos. Há muita discussão sobre acerca de que vinda é esta que Jesus está se referindo. Mas é muito claro entender isso. Jesus está fazendo uma referência à sua parousia, ao seu retorno, à sua segunda vinda. Jesus ele retorna à presença de Deus o Pai. Ele vai para a casa do Pai por meio de sua crucificação, ressurreição e ascensão. E é para o céu que ele levará os seus discípulos quando ele retornar para buscar os seus discípulos. É para lá que ele haverá de nos levar quando ele voltar para nos buscar. O livro de Hebreus, irmãos, diz que Jesus ele entrou no céu como nosso precursor. Ele que é o autor e consumador da nossa fé, ele entrou antes de nós, ele abriu o caminho para que nós pudéssemos entrar em seguida a ele. E nesse momento aqui, Jesus ele está a preparar o céu para nós, agora, nesse exato momento. Ele está preparando o céu para nós, à medida em que ele nos prepara para o céu. Ele prepara o céu para nós, na medida em que ele nos prepara para o céu. Mas o que este versículo nos mostra é que em um dia próximo,
Jesus promete aos seus discípulos, Jesus promete ao seu povo, ele haverá de retornar para buscá-los. Jesus vai retornar a este mundo. E a Bíblia chama este dia, irmãos, em Tito, no capítulo 2, no verso 13, de a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, em meio a tantas ameaças perturbadoras na presente era maligna, essa verdade nos conforta. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A história não está à mercê, irmãos, de caprichos ou paixões de políticos ou tiranos. Nós não vivemos em um mundo desordenado. Nós não estamos em um mundo caótico, por mais que este mundo quebrado pelo pecado pareça fora de ordem e pareça caminhar rumo a um colapso total. Nós cremos na soberania de Deus. As rédeas da história estão firmemente nas mãos do Senhor da história. E o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no verso 31, nos lembra que este Deus, que é o Senhor da história, que domina soberano sobre todas as coisas, ele determinou um dia em que julgará um mundo com justiça por meio de Cristo Jesus. Nós devemos nos lembrar, irmãos, que o mesmo Jesus que nos promete um lar celestial na casa do Pai, em comunhão com Ele por toda a eternidade, é aquele que promete: eu vou voltar para buscar vocês. Eu voltarei para buscar vocês. Irmão, Jesus não nos promete a ausência de tribulações. O próprio Cristo já havia advertido aos seus discípulos. Já havia advertido aqueles que o ouviam. Já havia confirmado para eles, assegurado para eles: vocês vão ter aflições no mundo. Mas para cada realidade dura que Jesus estampava à frente de seus ouvintes, de modo a fazê-los realistas, pessoas capazes de olhar para a realidade como ela é, Jesus sempre tinha uma palavra de conforto. Vocês vão ter aflições no mundo, eu asseguro isso a vocês. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não promete a ausência de tribulações, irmãos, mas ele oferece consolo para corações angustiados. Jesus nos oferece fé em sua pessoa divina, como âncora de nossos corações, de nossas almas, de nossas vidas. Jesus nos concede consolo, irmãos, na esperança de um lar eterno que está sendo preparado para cada um de nós. E ele nos oferece isso como um alívio para este nosso exílio terreno, para esta nossa peregrinação que por vezes parece interminável, parece que nunca vai chegar ao fim. Jesus está dizendo: ela vai acabar. Vocês chegarão em casa, eu tenho um lugar sendo preparado para vocês. E Jesus nos oferece consolo, irmãos, através da certeza de seu retorno glorioso, como segurança para o nosso futuro. Assim como os discípulos de Jesus estavam perturbados diante da cruz iminente, irmãos, nós também enfrentamos circunstâncias difíceis. Nós também enfrentamos dias escuros, de densas trevas, ao longo de nossa jornada, de nossa peregrinação espiritual. Mas, irmãos, a palavra de Cristo permanece. Que o coração de vocês não fique angustiado. Irmãos, que essa promessa nos fortaleça na peregrinação da fé. Que ela renove a nossa esperança, que ela nos mantenha firmes até o dia glorioso em que nós haveremos de ver o nosso Redentor face a face. Não fiquem com o coração de vocês angustiados. Vocês creem em Deus? Creiam também em Jesus. Ele está preparando um lugar para nós. E Ele está vindo nos buscar, irmãos.
Amém.